Pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo o livro do Napoleão Hill, Pense e Enriqueça. Esse livro que foi uma sugestão do Earl Nightingale lá no livro dele, O Estranho Segredo. Ele que sugere que a gente faça 30 dias. Eu fiz a série com esse livro, O Estranho Segredo. Eu deixo aqui para você que não tenha visto, onde ele passa dicas de como é que a gente pode estar passando daquele grupo de pessoas que ele diz que são 95% da população planetária que vive na falta e na escassez do início ao fim da vida, e como é que a gente pode estar passando desse grupo, que é a grande maioria esmagadora da população, para aquele grupo de 5% que entendeu como é que faz para sair da falta e da escassez e viver a vida plena. Ele sugere um plano de 30 dias. Nesse plano ele dá algumas dicas como devemos fazer o nosso melhor. Naquilo que a gente fizer, fazer o melhor que a gente puder, ou seja, fazer aquilo que a gente veio fazer, ser o melhor que a gente pode ser como ser humano que somos, como ser humano que estamos, sendo seres infinitos, vivendo uma experiência terrena onde há luz e sombras. E ele dá uma outra dica também, que é de estar guardando 10% de tudo aquilo que a gente ganha, e ele sugere que a gente faça durante esse período boas leituras que vão nos ajudar a cumprir essa missão de ser o nosso melhor e assim estar conseguindo dar esse salto quântico. Ele sugere entre os livros, ele sugere 3 livros, um deles é esse, o do Napoleão Hill, Pense e Enriqueça, que é um clássico. A maioria das pessoas que eu conheço, com quem eu já fiz cursos, pessoas que saíram da falta e da escassez, deram esse salto quântico, elas dizem que aprenderam muito, que leram esse livro. E aí, no prefácio, o Napoleão Hill, o próprio Napoleão Hill, diz que há esse segredo de como dar esse salto quântico, porém que no livro ele mostra apenas a metade do segredo, porque a outra metade depende da nossa boa vontade, depende de nós estarmos prontos ou não para assimilar aquilo que ele vai mostrar no livro. E ele explica também que o segredo está diluído em cada capítulo do livro, ele não está escrito ali, é assim, exatamente desse jeito, não. Ele tá ali na entrelinha, ele está ali como a oportunidade que aparece em forma de alguma coisa, de alguma desventura, como ele diz em outro livro, há sempre uma semente de sucesso em toda a adversidade. E por que é desse jeito? Porque eu acredito que aquela coisa, Deus nos experimenta com pouco para ver o que faríamos com muito. Então, Deus quer ver se a gente está atento, se a gente aprendeu que é no presente, que o pote de ouro está no presente, que a gente deve fazer a nossa parte para poder tá encontrando a outra metade desse segredo, colocar junto e aí abrir a porta que leva para a vida plena. Então, e o livro também ele não está dividido por capítulos, ele está dividido por subtítulos, e aí no último subtítulo ele estava contando então a história da pessoa ali uma pessoa e o tio dele, que por 1 metro deixaram um veio de ouro. E isso não os fez parar, eles continuaram, e ele então está ali. Eu acredito que o segredo, a parte do segredo aí, é que há que se ter persistência, e também há que se ter um desejo muito forte, que é como ele dá esse exemplo daquela pessoa que queria ser sócio de Thomas Edison, tá bom? Mas isso está tudo explicado, eu li tudo, tintim por tintim, no vídeo anterior, tá? E vamos continuar então aqui. E esse subtítulo agora é O Sim por Trás do Não. Enquanto estávamos naquele velho moinho poeirento, Darby repetiu a história da estranha conquista e terminou indagando: qual a conclusão que tira disso? Que estranho poder usou a criança a ponto de conseguir vencer tão completamente meu tio? E aqui, para você que não viu o livro anterior, o Darby então é o sobrinho
dessa pessoa, e essa criança que ele está dizendo é uma menina negra que entrou e disse que a mãe dela queria 50 centavos, entrou lá na oficina dele, e ele falou assim, não, eu não vou dar, volta, e até a ameaçou, disse que ia bater nela, e ela não saiu, ela não desistiu, ela esperou até que ele foi, ela continuou olhando para ele fixamente, e ele deu 50 centavos. Aí ele diz, o que que fez uma criança negra vencer um homem adulto branco? A persistência. Então é disso que ele está fazendo aqui. Está falando aqui, então por isso que ele está dizendo. Qual a conclusão que tira disso? Que estranho poder usou aquela criança a ponto de conseguir vencer tão completamente meu tio? A resposta será encontrada nos princípios descritos neste livro. É uma resposta total e completa. Contém pormenores e instruções suficientes para permitir a qualquer um entender e aplicar a mesma força na qual a criança tropeçou acidentalmente. Conserve a mente alerta e observará exatamente o estranho poder que veio salvar a menina. Terá um vislumbre desse poder no capítulo seguinte. Algures, neste livro, encontrará ideia que aguçará seus poderes receptivos, colocando sob suas ordens, em seu próprio benefício, o mesmo poder irresistível. Aí, então, ele está dizendo que aqui a gente vai encontrar, então, o que foi esse poder que a menina, como era uma criança, tropeçou nele acidentalmente, mas nós estamos buscando ele deliberadamente, ele vai nos mostrar. A percepção de tal poder pode chegar ali no primeiro capítulo ou perpassar-lhe a mente em algum dos subsequentes. Pode chegar na forma de uma única ideia ou como um plano ou propósitos. Ou ainda pode fazer com que volte às experiências anteriores de derrota, trazendo à superfície alguma lição pela qual poderá recuperar tudo o que perdeu através da derrota. Então aqui ele dizendo como é que a gente pode estar chegando a esse poder. Ele pode chegar de forma como uma ideia, um plano, um propósito, ou a gente pode voltar a experiências anteriores que trazem à superfície alguma lição, aquela lição que é aquele pacote que a professora Lucilena diz que a gente compra e a gente deixa no balcão, sai batendo a porta e deixa ali, porque a gente está com raiva do preço que a gente pagou e a gente não pega, não traz a lição que é o preço que a gente paga por estar ali no vale, no Picos e Vales. Spencer Johnson explica isso, que a vida é de picos e vales, e quando a gente está ali no vale, a gente tem que entender que não é tão difícil como parece, a gente tem que minimizar a situação, não pode achar que é pior do que esteja, e a gente deve estar atento ao que aquele período no vale vai nos ensinar. E é isso que ele está dizendo aqui, ó, que pode trazer à superfície alguma lição pela qual poderá recuperar tudo o que perdeu através da derrota. Depois que descrevi a Darby, o poder inadvertidamente empregado pela criança, ele logo rememorou seus 30 anos de experiência como vendedor de seguros de vida, reconhecendo com franqueza que o sucesso alcançado neste ramo devia-o e muito à lição que aprendera com a menina. Olha ali, a menina usou sem saber, mas ele perspicazmente prestou atenção e pegou a lição para ele. Darby salientou: todas as vezes que um cliente em potencial tentava levar-me na conversa sem comprar, eu via aquela criança parada no velho moinho, os grandes olhos fulgurantes de desafio, e dizia a mim mesmo: tenho de conseguir esta venda. A melhor parte das vendas se processou depois que as pessoas diziam não. Olha aí, tá vendo? Ele partia daquele ponto em que a grande maioria desistiria. Estou tentando vender alguma coisa para você, você diz não, eu fecho a minha pasta, o meu mostruário, ou seja, o que for, e eu vou embora. Tchau, obrigada, não consegui vender. E ele é a partir dali que ele via então aquele exemplo da menina que não arredou pé, sem nem conhecer, sem nem saber, ela estava usando esse poder de persistência, de saber o que queria, ficar ali, não arredar pé. E aí ele também tá dizendo que ele usa
essa lição, então, do que ele aprendeu lá com essa menina, com o tio dele, depois que as pessoas dizem não, e ele tem mais sucesso. A maior parte das vendas acontece depois que as pessoas disseram não. Recordou também o erro que cometera ao recuar a apenas 3 passos do ouro, mas afirmou: aquela experiência não passou de uma bênção disfarçada. Ensinou-me a continuar continuando, por mais duro que fosse. Lição essa que eu tinha de aprender antes de poder ter êxito no que quer que fosse. E olha aí, então, mais uma vez, ele reforçando aquilo, há uma semente de êxito em toda adversidade. Então, todo fracasso que vem é só para que a gente possa, então, estar levando a lição para que aquilo não aconteça no futuro, para que ali realmente a gente está quase chegando ali no pote de ouro, a gente resolve que vai desistir. E aí pronto, a gente fica ali jogado e nunca mais se levanta. Isso para tudo, para um emprego, para um relacionamento. Quantas vezes a pessoa, depois que termina um relacionamento, ela ela diz que não vai mais, não quer mais, sofreu muito, não dá certo, quando era uma lição para ela estar aprendendo o que não fazer no próximo, estava só preparando para o próximo relacionamento, para o próximo trabalho, para o próximo desafio. As experiências de Darby eram bastante comuns e simples, mas continham a resposta aos desígnios da vida. Portanto, eram-lhe tão importantes quanto a própria vida. Aproveitou as 2 experiências dramáticas porque as analisou, encontrando a lição que ensinavam. Mas o que aconteceu ao homem que não possui o que acontece ao homem que não possui nem tempo nem vontade de estudar o fracasso em busca do conhecimento que pode conduzir ao sucesso? Onde e como aprenderá ele a arte de converter a derrota em trampolins para a oportunidade? Olha aí, é aquele que na primeira derrota joga a toalha, ele está fadado, pronto, acabou, desistir. Mas aquele que insiste, levanta e vai em frente, usando a lição que ele teve com essa derrota, com certeza ele está fadado ao sucesso. E eu acredito que seja esse o segredo. Em resposta a essas perguntas, é que este livro foi escrito. Com uma ideia sensata, você alcançará sucesso. É um outro subtítulo aqui dessa introdução. Eu disse antes que ele não é dividido em capítulos, mas eu acredito que não. Vai começar os capítulos. É que eu estou pondo os carros na frente do boi, já que eu não li o livro antes. Então aqui ele está contando só isso para depois, eu acredito, como ele está dizendo, para responder essas perguntas, então, que esse livro foi escrito. Ou seja, o que acontece ao homem que não possui nem tempo nem vontade de estudar o fracasso em busca do conhecimento que pode conduzir ao sucesso, e onde e como aprenderá esse homem a arte, esse homem, essa mulher, esse ser humano, a arte de converter a derrota em trampolim para a oportunidade. Então é isso que ele vai responder nesse livro. Então vamos mais a um subtítulo: com uma ideia sensata você alcançará sucesso. A resposta exigiu a descrição de 13 princípios, mas lembre-se, ao ler, que a resposta que você procura, as perguntas que o fizeram refletir sobre a singularidade da vida, pode ser encontrada em sua própria mente, por meio de alguma ideia, plano ou propósito, aptos a surgir na mente durante a leitura. Então, aqui ele dando mais um reforço naquilo que ele diz, que temos que estar conscientes e presentes e prontos e ali decididos e deliberadamente guardiões da nossa mente enquanto a gente faz essa leitura, enquanto a gente estuda esse livro, enquanto a gente bebe esse conhecimento, para que a gente possa assimilar o que ele está dizendo, porque ele disse não está sendo dado de bandeja, a gente tem que entender. Uma ideia sensata é tudo o que necessitamos para alcançar sucesso. Os princípios descritos neste livro contêm os meios e modos de criar ideias úteis. Olha que legal, então. Ele diz que o que é preciso é uma ideia e os princípios no livro trazem os meios e modos para criar essas ideias. Antes de prosseguirmos abordando a descrição de tais princípios, acreditamos que você merece receber essa importante sugestão.
Quando as riquezas começam a vir, vem com tal rapidez, em tal abundância, que a gente se pergunta onde se escondiam durante todos aqueles anos estéreis. Esta é uma declaração surpreendente, ainda mais se tomarmos em consideração a crença popular de que a riqueza só vem aos que trabalham duramente e por longo tempo. Então, olha aqui ele dizendo que, na verdade, esse trabalho é aquele trabalho da gente perceber, da gente entender, da gente fazer o nosso melhor. E não aquele trabalho árduo de acordar às 5 da manhã, bater cartão, trabalhar até meia-noite. Esse trabalho é totalmente digno, se a gente fizer o melhor possível, a gente vai tendo essa compreensão. Mas o trabalho maior é a gente compreender que fazendo o nosso melhor, as portas todas se abrem. Acredito que seja isso. O melhor em tudo, e é isso que o Earl Nightingale diz lá no Estranho Segredo, nesses 30 dias, ele diz que a gente deve fazer o nosso melhor em tudo. E aí é por isso que ele sugere boas leituras e sugere entre os livros esse aqui do Napoleão Hill. Quando você começa a pensar e a enriquecer, observará que a riqueza começa com um estado de espírito, com decisão e propósito, com trabalho pequeno ou árduo. Então o trabalho está aí. Só eu acredito que quando a gente entende como é que vira a chave, fica mais fácil. O trabalho fica mais fácil, mas o trabalho faz parte do crescimento, a ação faz parte. Você e todos os outros devem estar interessados em saber como se adquire o estado de espírito que atrai riquezas. Eu passei 25 anos pesquisando porque também quis saber quão ricos os homens se tornam desse modo. Observe atentamente. Assim que você dominar os princípios desta filosofia e começar a seguir as instruções para a aplicação daqueles princípios, seu estado financeiro começará a melhorar e tudo que você tocar começará a transformar-se numa vantagem em seu próprio benefício. Impossível? Absolutamente. Olha aí ele dizendo, gente. Olha que incrível, gente. Ele tem um jeito de falar que deixa a gente assim, com sede do que ele vai trazer no seguinte, né? Uma das principais fraquezas humanas é a familiaridade do homem comum com a palavra impossível. Sabe todas as regras que não dão certo. Sabe todas as coisas que não podem ser feitas. Este livro foi escrito para os que procuram as regras que tornam os outros bem-sucedidos e estão dispostos a arriscar tudo nessas regras. Ou seja, quem já se fartou de saber o que não dá certo, quem já se fartou de saber as coisas que não podem ser feitas, quem já se fartou de estar criando só uma realidade que traz falta e escassez, que não, a gente não tem nem pra gente, nem para ajudar o outro. Então, quem já se fartou de tudo isso, para quem já chega, então é esse livro, é isso que ele está dizendo. Eu estou entre eles, gente. Levanta a mão aí quem tiver. O sucesso chega àqueles que têm a consciência do sucesso. O sucesso chega àqueles que têm a consciência do sucesso. O fracasso vem aos que, com indiferença, se tornam cônscios do fracasso. Ou seja, aquele que não é assim mesmo, eu tenho o necessário e é assim mesmo. E isso é até egoísmo, porque se você tem o necessário para você, e aquele monte de gente nesse mundo de tanta falta e escassez, que se você tivesse mais você podia ajudar, não é? O objetivo deste livro é ajudar aos que procuram aprender a arte de mudar suas atitudes de fracasso consciente a sucesso consciente. Ou seja, sair do fracasso e passar para o sucesso, virar a chave. Outra fraqueza encontrada em gente demais e o hábito
Outra fraqueza, encontrada em gente demais, é o hábito de medir tudo e a todos por suas próprias impressões e crenças. Algumas pessoas que lerem isto acreditam que não poderão pensar em enriquecer porque seus hábitos de raciocínio foram calcados na pobreza, necessidade, miséria, fracasso e derrota. Ou seja, aqueles que compraram as crenças limitantes, aqueles que se fecharam no paradigma, me ensinaram que é assim, Deus não gosta de gente rica, o rico não entra no céu, é importante ser pobre nessa vida e sofrer muito para depois ir para o paraíso. Então, quem está fechado nessa caixinha desses paradigmas, a onda da ressonância harmônica não entra e o sucesso não chega também. Há primeiro que se abrir. Essa gente infeliz lembra-me um chinês proeminente que foi à América para ser educado no sistema americano. Frequentou a Universidade de Chicago. Um dia, o presidente aqui está escrito tudo junto, por isso que deu errado aqui. Um dia, o presidente Harper encontrou o jovem oriental no pátio, parou para bater um papo com ele durante alguns minutos, terminando por indagar o que é que mais o impressionara como sendo a característica principal do povo americano. E quando ele diz povo americano, ele está querendo dizer o povo estadunidense, porque a América é o continente, então americanos somos os brasileiros, os argentinos, os canadenses, os mexicanos, os peruanos, então é isso que ele está dizendo, ele está falando do povo estadunidense. Ora, exclamou o estudante, a estranha forma dos olhos, vocês têm os olhos puxados. O que dizemos nós dos chineses? Recusamos acreditar naquilo que não compreendemos. Cremos tolamente que nossas próprias limitações são a medida certa das limitações. Certamente os olhos dos outros estão puxados porque não são iguais aos nossos. Ou seja, a gente só vê a diferença no outro porque a gente está comparando com a gente. Então é aquela coisa de não comparar, acredito que é isso que ele está dizendo. Já vi em outros livros que enquanto a gente compara, a gente está descendo a ladeira, né? E um outro subtítulo, o que quero, eu o obterei. Quando Henry Ford decidiu produzir seu famoso motor V8, quis construir um motor com todos os 8 cilindros colocados num só bloco. Deu aos engenheiros as instruções necessárias para fazer um projeto da máquina. O desenho foi feito no papel, mas os engenheiros concordaram unanimemente em que era impossível engastar um motor de 8 cilindros numa só peça. Ford disse, façam-no de qualquer maneira. Mas replicaram, é impossível. Continuem, ordenou Ford, e permaneçam no serviço até conseguirem, não importa quanto tempo leve. Ou seja, ele estava determinado, ele queria colocar os 8 cilindros, ele ia colocar. Impossível, ele não conhecia essa palavra. Os engenheiros continuaram, nada mais lhes restava fazer senão permanecer no quadro da Ford. Passaram-se 6 meses e nada aconteceu. Outros 6 meses se passaram e ainda. Os engenheiros tentavam e nada ainda. Os engenheiros tentavam todos os planos concebíveis para executar as ordens, mas a coisa parecia fora de dúvida, impossível. No fim do ano, Ford conferenciou com os engenheiros que novamente lhe informaram que não tinham encontrado jeito de executar-lhe as ordens. Vão em frente, teimou Ford. Quero-o e o obterei. Prosseguiram então e como por passe de mágica o segredo foi descoberto. A determinação de Ford vencera mais uma vez. Determinação. E foi esse também o nome lá do último capítulo do livro As Leis Dinâmicas da Prosperidade da Catherine Ponder. Ela diz determinação. E aqui o Napoleão Hill ele diz que se tem uma vontade ferrenha, uma decisão forte e essa determinação. De como é que há que se saber onde é que a gente quer chegar, uma vontade de chegar, saber onde se quer chegar e estar determinado, não sair do caminho por absolutamente nada. Talvez essa história não tenha sido descrita com absoluta precisão, mas em resumo e no conteúdo está correta.
Tire suas deduções. Você que quer pensar em enriquecer, do segredo dos milhões. Ford, se puder, não será preciso procurar muito. Nossa, aqui também é escrito errado, hein? Tire suas deduções. Você que quer pensar em enriquecer, tire suas conclusões, deduções. Você que quer pensar em enriquecer, do segredo dos milhões. Ford, se puder, não será preciso procurar muito. Então, aqui que ele está novamente dizendo que a gente tem que dar uma estudada na história que ele contou do Ford, da determinação dele de fazer o motor como ele queria que fosse feito, apesar dos engenheiros dizer que era impossível, e nós tiramos as nossas próprias conclusões e que não é preciso procurar muito. Então, a gente tem que estar atento para ver o que foi que ele... Eu acredito que a conclusão é que há que se ter determinação. Henry Ford foi um sucesso porque entendeu e aplicou os princípios do sucesso. Um deles é o desejo, o conhecimento do que se quer. Olha aí, gente, anota aí, ó. Um deles, o primeiro princípio do sucesso é o desejo, conhecer o que se quer. Lembre-se da história de Ford enquanto lê e assinale as linhas nas quais o segredo da estupenda realização dele foi descrita. Se puder fazê-lo, se puder apontar o determinado grupo de princípios que tornaram Henry Ford rico, você poderá igualar-lhe os feitos em quase qualquer dos ramos para os quais tem vocação. Ou seja, se a gente entender que ele sabia o que ele queria, ele tinha um desejo, sabia o que ele queria, sabia onde ele queria chegar, ele ficou firmemente determinado e não arredou pé, mesmo quando disseram, os engenheiros disseram que era impossível. Então, quando a vida diz que é impossível, você sonha, tá tendo uma casa grande de 2 andares com jardim, piscina e o seu salário está dizendo que é impossível. Mas se você se determina a isso, o universo vem te ajudar e aí fica possível. Então, é o desejo firme, saber o que se quer, onde se quer chegar e determinação. Acredito que seja até isso que ele mostrou até agora, né? Outro subtítulo: um poeta percebeu a verdade. Quando Henley escreveu estas linhas proféticas, sou o dono do meu destino, capitão da minha alma, deveria ter nos informado que se somos donos do nosso destino e capitães da nossa alma, é porque temos o poder de controlar nossos pensamentos. Olha aí ele trazendo outra dica maravilhosa. A gente só é dono do nosso destino e capitão da nossa alma quando a gente controla a nossa mente. Se a gente deixa a nossa mente nos levar, e normalmente a mente gosta de ficar no passado, sofrendo no passado ou temendo o futuro. Aí a gente não está no presente, não tem jeito de saber onde a gente quer ir, não tem jeito de ser persistente, não tem jeito, a gente é derrotado pela primeira... Há uma semente de êxito em cada adversidade. Pela primeira adversidade a gente joga a toalha, a gente é derrotado. Então a gente só é dono do nosso destino e capitão da nossa alma quando a gente controla nossos pensamentos. Deveria ter nos contado que nosso cérebro fica magnetizado pelos pensamentos dominantes que abrigamos na mente e que, por meios que não são familiares a nenhum homem, esses imãs atraem para nós as forças, pessoas, circunstâncias da vida que se harmonizam com a natureza dos nossos pensamentos dominantes. Eu gosto dessa parte porque... é bom porque assim a gente não fica tanto, porque como ali no Picos e Vales, ele mostrou que como né, nesse plano onde a gente é regido pela lei onde é tudo dual, a gente é regido pela lei da correspondência ali, como a gente tá um momento em cima, um momento embaixo, a gente tem pensamentos negativos também. É impossível limpar a mente de pensamento e eu acredito que também seja
muito difícil ainda para nós, na nossa atual ponto de evolução, de expansão de consciência, ter pensamentos, passar 24 horas do dia apenas com pensamentos positivos. A gente está sempre escorregando, mas aí o que ele diz aqui, olha, é que a gente que tudo isso, que os nossos pensamentos são ímãs, que a gente não sabe ainda como é que o nosso cérebro, deixa eu ler de novo, deveria ter nos contado, essa pessoa, que nosso cérebro fica magnetizado pelos pensamentos dominantes que abrigamos na mente, e que por meios que não são familiares a nenhum de nós, esses ímãs, eles então atraem para nós as forças, pessoas e circunstâncias da vida que se harmonizam com a natureza dos nossos pensamentos dominantes, ou seja, aquilo que eu penso na maior parte do tempo, aquilo acaba sendo a coisa que vai trazer aquela vida que eu estou vivendo. Se eu penso só em falta e escassez, se eu só reclamo que está tudo caro, se eu só reclamo que ninguém gosta de mim, se eu só reclamo que está chovendo e que nunca faz sol, se é esse o pensamento dominante, é isso que eu vou ter mais, é isso que eu estou jogando ali no campo energético. Mas o legal é que são os pensamentos dominantes, então a gente pode ter um deslize ali, mas a gente volta, a gente traz a mente de volta. Deveria ter nos contado que antes de podermos acumular riquezas em abundância, devemos imantar nossas mentes com um desejo intenso de riquezas. Devemos tornar-nos desejosos de dinheiro até que esse desejo nos leve a criar planos definidos para adquiri-lo. E aqui vem aquela coisa da crença limitante. Muitas vezes a gente acredita que ter dinheiro não é bom. Quem tem dinheiro não são pessoas boas. Quem tem dinheiro não entra no céu. Então como é que a gente pode desejar ter dinheiro enquanto a gente tem essa crença? Então a gente tem que mudar esse paradigma. Ou seja, com dinheiro eu posso ser uma pessoa melhor ainda. Porque quando vier uma pessoa me dizendo, olha, eu estou sem recurso, eu estou sem ter que comer, eu estou sem ter como pagar meu aluguel, a gente ajuda essa pessoa. E depois a gente ajuda essa pessoa a conseguir o próprio dinheiro, a gente dá o peixe para ela no momento mais vulnerável, e depois, se a gente tem mais dinheiro ainda, a gente pode até ajudar essa pessoa a aprender a pescar, a gente pode ter uma empresa, a gente pode poder ter funcionários. O dinheiro é bênção, o dinheiro não é maldição. E se a gente tiver outra crença, aí como é que a gente vai poder ter esse desejo intenso de riqueza que ele está dizendo aqui? Mas, sendo poeta e não filósofo, Henley contentou-se em declarar a grande verdade em forma poética, deixando aos que o seguiram a interpretação filosófica das linhas dele. E vocês lembram que no início desse subtítulo, o Henley é aquele que diz que sou o dono do meu destino, capitão da minha alma. E ele diz que a gente só pode ser dono do destino e capitão da alma quando a gente, então, é o dirigente da nossa mente. Pouco a pouco a verdade se revelou, até que agora parece certo que os princípios descritos neste livro contêm o segredo do domínio do nosso destino econômico. Um jovem compreendeu seu destino, é um outro subtítulo. Estamos prontos agora a examinar o primeiro destes princípios. Mantenha o espírito aberto e lembre-se, ao ler, de que não são invenção de ninguém em particular. Os princípios funcionaram para muitos. Você poderá empregá-los em seu próprio e duradouro benefício. Ou seja, nesse início ele estava passando como é que os princípios funcionaram para diferentes pessoas, tá bom? E a partir de agora, ele vai, depois desse subtítulo, eu acredito que ele vai começar a trazer os princípios. Achará fácil e não difícil fazê-lo. Há alguns anos fiz o discurso de formatura no Salem College, em Salem, na Virgínia Ocidental. Salientei o princípio descrito no capítulo seguinte com tal intensidade que um dos membros da classe de bacharelandos apropriou-se dele completamente, tornando-o parte da própria filosofia dele. O jovem se tornou deputado e fator importante na administração Franklin Roosevelt.
Escreveu-me uma carta que tão claramente refletia a opinião dele sobre o princípio esboçado no capítulo seguinte, que resolvi publicá-la como introdução ao referido capítulo. Fornece uma ideia das compensações futuras. Eis a carta aqui então. Meu caro Napoleão, minha tarefa como membro do Congresso, tendo me dado compreensão dos problemas de homens e mulheres, faz com que lhe escreva para oferecer-lhe uma sugestão que poderá ser útil a milhares de pessoas dignas. Em 1922, quando fez o discurso de formatura no Salem College, eu era um dos bacharelandos. Naquele discurso, o senhor implantou-me na mente a ideia de que foi responsável pela oportunidade que tenho agora de servir ao povo do meu estado e será responsável em grande escala por qualquer futuro sucesso que eu possa ter. Lembro-me como se fosse ontem da maravilhosa descrição do método pelo qual Henry Ford, com muito pouca instrução, sem um centavo, sem amigos influentes, se elevou a grandes alturas. Resolvi então, antes mesmo de terminado o seu discurso, que lutaria por um lugar para mim, não importando as dificuldades que tivesse de vencer. Milhares de jovens terminarão os estudos este ano e dentro dos próximos anos. Cada um deles procurará exatamente tal mensagem de estímulo prático como a que recebi do Senhor. Quererão saber para onde se dirigir, o que fazer para começar a vida. O Senhor poderá contar-lhes porque já ajudou a resolver os problemas de tanta gente. Há milhares de pessoas na América, hoje em dia, que gostariam de saber como converter ideias em dinheiro. Pessoas que têm de começar do nada, sem dinheiro e indenizar-se das perdas. Se alguém pode ajudá-los, este alguém é o Senhor. Se publicar o livro, gostaria de possuir o primeiro exemplar, que saiu da máquina pessoalmente autografado pelo Senhor. Com os melhores votos, creia-me, cordialmente seu, Jennings Randolph. Essa carta, então, é da pessoa do estudante, era um dos formandos que estava lá quando ele fez o discurso e colocou o discurso ao pé da letra e conseguiu resultados e está, então, aqui incentivando a que ele escreva isso, transforme-se em livro. 35 anos depois de ter feito o discurso, tive o prazer de voltar ao Salem College em 1957 e fazer um discurso especial de despedida, por ocasião da formatura da turma. Foi-me então concedido o título de doutor honoris causa de literatura. Desde 1922 venho observando Jennings Randolph, que se elevou a diretor de uma das linhas aéreas mais importantes da nação, grande e inspirado orador e senador dos Estados Unidos pela Virgínia Ocidental. Aqui um outro subtítulo, pontos a fixar. Tal qual Edwin Barnes, um homem pode estar mal vestido e sem dinheiro, mas o desejo ardente dele poderá trazer-lhe a oportunidade da vida dele. Esse aqui, vocês se lembram, é aquele que queria ser o sócio do Thomas Edison. Ele não tinha dinheiro nem para o trem, mas ele foi lá determinado, mal vestido e conseguiu o que queria. Quanto mais você trabalhar na direção certa, mais próximo estará do sucesso. Muita gente desiste quando o sucesso está ao seu alcance. Deixem-no para que outros o arrebatam. Deixam-no para que outros o arrebatem. É como a história ali do tio e do sobrinho também, que ele falou no início ali em um vídeo anterior, que eles foram até 1 metro do veio de ouro e desistiram. E aí a pessoa que comprou o maquinário, então foi que colheu todo esse ouro, mas eles levaram isso como lição. Eles não jogaram a toalha e assim eles tiveram sucesso mais à frente. Propósito. É a pedra angular de qualquer realização, grande ou pequena. Um homem forte poderá ser derrotado por uma criança que tenha o propósito. Mude seus hábitos de pensar sobre o significado da sua tarefa e conseguirá muitas vezes alcançar o aparentemente impossível. Como Henry Ford, você poderá transmitir aos outros sua fé e persistência e conseguir fazer bem o impossível.
Tudo que a mente humana pode conceber e acreditar, poderá alcançar. Então, sim, aqui ele termina essa parte da apresentação daqueles que já leram o livro e tiveram sucesso, e tiveram, antes dele começar aqui, então, que vai ser o primeiro capítulo, ou o passo número 1, que vai ser em seguida o próximo vídeo, passo número 1 em direção à riqueza, que é o desejo. Aqui então ele termina com isso, tudo que a mente humana pode conceber e acreditar, poderá alcançar. E aqui então a gente fica entendendo aqui que o ponto a fixar é o propósito. A gente tem que ter um propósito e tem que ter determinação para chegar e não jogar a toalha na primeira adversidade, pois a oportunidade ela gosta de brincar com a gente, de aparecer disfarçada de fracasso, de derrota, para ver se a gente está pronto para tê-la conosco. Então é isso que ele trouxe até aqui, que eu entendi até aqui, e vamos ver como é que vai continuar então esse livro que está prometendo muito para que a gente possa terminar esse ano, que esse seja o último ano que nós estivemos vivendo na falta e escassez, e dar o salto quântico para o ano que vem, estarmos entre aqueles que fazem parte dos 5% que aprenderam a viver na abundância plena em todos os setores, e que assim a gente pode trazer muita gente com a gente possa ensinar esse segredo também para todo mundo, tá bom, gente? Muito obrigado por vocês terem vindo comigo até aqui, até o próximo vídeo, tchau!